No início da saga dos androides, Vegeta desafia a número 18 para o fight, mas mesmo após ele ter tido um longo e duro treinamento durante 3 anos, ele não foi capaz de deter a androide número 18. Mas será que isso fez sentido? Será que o Vegeta deveria ter ficado mais poderoso que a androide número 18 nesse momento por causa desse treinamento? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análise, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esqueça de deixar aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto desse vídeo aqui de hoje. Você acha que o Vegeta deveria ou não ter ficado mais forte que a número 18? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Vegeta versus número 18, que pra mim foi uma luta incrível, não porque o Vegeta apanhou, e sim pela mensagem que passou ali a cena, porque quando a gente vê dois androides ali esculachando não somente o Vegeta e o Trunks, que eram Super Saiyajins, mas também o restante dos Guerreiros Z, a gente já pensa logo que o inimigo, né, essa ameaça é grandiosa, é muito grande. E essa cena transmitiu tudo isso daí e deixou a gente, como sempre, né, Dragon Ball consegue nos deixar, principalmente até a Saga Z, com a pulguinha atrás da orelha, pra gente saber como é que eles iam fazer para superar esse poder, que era o poder dos androides. Mas falando aqui da análise do vídeo em específico, para a gente saber se o Vegeta foi ou não injustiçado, o roteiro sacaneou com ele, porque ele treinou durante 3 anos ali, né, para superar ali os androides, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso daí, e mesmo assim ele não conseguiu, né, nem derrotar a androide número 18, que era a mais fraca entre os androides. Então assim, galera, se a gente pegar ali o treinamento do Vegeta, ele treinou durante 3 anos naquela gravidade aumentada em até 300 vezes. Então assim, para mim, a gente tem que puxar ali o que aconteceu durante esses 3 anos. Por quê? Porque o Vegeta não ficou 3 anos seguidos dentro da nave de gravidade. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente pegar o Goku, que foi para Namekusei, ele conseguiu se acostumar com a gravidade em 100 vezes em 6 dias, né? Então, quando ele se acostumou, ele falou, opa, tô pronto para luta. Eu sei que lá era emergencial, ele tinha esse tempo para chegar lá, e quando chegasse ele tinha que salvar a galera, mas ele se acostumou e pronto. Acredito eu que isso aqui agora é achismo, galera, que o Vegeta, ele se acostumou com a gravidade e automaticamente ele dispensou aquele tipo de treinamento. Porque o objetivo do Vegeta, treinando para enfrentar os androides, não era somente treinar para superar os androides. O objetivo do Vegeta também principal era se tornar um Super Saiyajin, superar o Goku e também aquele jovem misterioso que ele não sabia o nome, que também se transformava em Super Saiyajin. Então assim, o Vegeta ele queria superar o Goku e de fato ele acabou superando um pouquinho a coisinha assim, né? O Goku após esses 3 anos. Eu cheguei a fazer até um vídeo aqui sobre quem era o Super Saiyajin mais poderoso do início da saga dos androides, que eu vou deixar aqui no card para quem quiser ver depois, que ficou muito legal. Mas enfim, então o objetivo do Vegeta era o Goku, era o Kakaroto. E quando o Vegeta supera o Goku, ele sabe disso, que ele superou o Goku, que ele se tornou mais forte, automaticamente acredito eu que ele baixou um pouquinho a bola e começou a pensar, né, que já era o mais forte que todo mundo. Então por isso ele falou, não preciso mais treinar. E o que para mim prova isso é o treinamento que aconteceu lá na Sala do Tempo, junto com o Trunks que ele teve. Por quê? Porque quando o Trunks sai da Sala do Tempo, o que ele fala ali pro Goku? Ele fala que o Vegeta, o pai dele, né, já havia superado os poderes do Super Saiyajin no período de 2 meses. Mas ele ficou lá dentro 1 ano, então ele ficou lá mais 10 meses apenas aprimorando ainda mais os seus poderes. E por que ele ficou assim, galera? Porque ele já tinha enfrentado os androides, já sabia da capacidade dos androides e também ele já sabia que o Goku iria entrar após ele sair. Então o que ele pensou? Vou estender o meu poder ao máximo além do Super Saiyajin para quando o Goku entrar, né, quando o Kakaroto entrasse, ele não tivesse chance, né, de superar assim os seus poderes, no caso o Vegeta. Então assim, por isso que quando ele entrou na Sala do Tempo, ele já saiu mais forte. Além do mais, galera, ele já era um Super Saiyajin, né? Então não tinha motivo, né? Ele já tinha
um poder além do limite. Então ele tinha que superar aquilo ali, não tinha para onde ele correr. E as pessoas também esquecem, comparando assim a sala do tempo com a sala de gravidade, as pessoas acabam se esquecendo que a sala do tempo não é só a gravidade, que é 10 vezes. Ela também tem várias situações de adversidade que fazem com que ainda mais o Saiyajin, né, acaba potencializando ainda mais o seu treinamento. Por quê? Porque além dos métodos utilizados pelo Vegeta na sala do tempo, ele ainda teve o lance da temperatura, que aumenta de 50 graus e vai até menos 40. Ainda teve o ar efeito, que é 4 vezes maior do que o da Terra. Então você tem essas situações que acabam castigando ali, né, o corpo do Saiyajin por um período de 24 horas, porque na sala de gravidade ele treinou lá, saiu, vai descansar, não tem como ele dormir lá dentro com aquela gravidade aumentada em 300 vezes. Lá na sala do tempo já é diferente, ele está o tempo todo ali sobre aquela gravidade aumentada em 10 vezes. Então, mais a temperatura, que fica variando ali, que oscila demais, e mais o ar rarefeito. Então, isso castigou tanto o corpo do Vegeta e também do Trunks, que ele saiu com aquele poder absurdo que ele saiu, né, da sala do tempo. Então, não tem como a gente comparar com a sala de gravidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Na sala de gravidade, ele conseguiu ali o seu poder máximo do Super Saiyajin comum, é o que ele conseguiu. Após isso daí, ele já, tipo assim, já tinha a ideia que tinha superado os poderes do Goku, e para ele, com esse poder aqui, ninguém me vence. E na minha opinião, foi exatamente isso que ele pensou. É claro, isso é achismo, mas vindo do Vegeta, eu acredito que sim. Ele acreditou que o Super Saiyajin jamais seria superado por outro ser existente, ainda mais um androide, né? Então, assim, ele ficou bem baqueado quando tomou aquela surra da 18. Agora, falando do combate com ela em si, na minha opinião, a luta foi muito parecida com o combate do Piccolo versus 17. Eu tô falando, galera, parecida, não foi igual. Por quê? Porque o Piccolo ele teve um combate equilibrado com o 17. E o Vegeta, por algum momento, por mais que a 18 não estava dando tudo de si, que a gente sabia que ela poderia um pouco mais que aquilo, ele conseguiu equilibrar, de certa forma, o combate. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o Android 17 ele acabou tendo que se meter ali na luta a partir do momento que o Trunks também se meteu. O Trunks, o Piccolo, o Tenshinhan. Então ele tinha essa ideia de que a Android, ele confessou isso, que a Android 18 não era capaz de vencer todo mundo junto. Justamente por quê? Porque o combate ele estava meio que equilibrado, tendendo mais para 18 ganhar. É claro que tem essa situação da energia, da estamina ilimitada, que isso acaba fazendo com que os androides não fiquem cansados. A 18 começou a ter mais vantagem do que o Vegeta nessa situação. E comparando de novo esse confronto com o confronto do Piccolo versus 17, o Piccolo, galera, não consome tanta energia assim quanto o Vegeta, que estava transformado em Super Saiyajin. O Piccolo não precisa se transformar, o poder dele é aquele ali e pronto. Então o Vegeta consumia muito mais energia, né? Porque ele tinha que lutar ali sempre até o talo, transformado em Super Saiyajin, contra uma androide que não cansa. Então, automaticamente, com o tempo, né, a gente viu que ele foi cansando e por isso, no final, né, ele foi esculachado. Acredito eu que se ele não tivesse cansado, ou se a androide cansasse também com o confronto, ele se estenderia um pouquinho mais, é claro. Mas como a androide não cansa, ela acabou tendo essa vantagem, né, porque o combate se estendeu demais. Então, na minha opinião, o treinamento que o Vegeta fez nesses 3 anos na sala de gravidade foi bom demais. Ele conseguiu o máximo que ele poderia conseguir, transformado apenas em Super Saiyajin comum. E ele não venceu o Android por um pouquinho assim, e também pelo motivo dela não cansar nos confrontos. Os androides não cansam, então por isso ele tem essa extrema vantagem, ainda mais quando o combate, né, é equilibrado e com uma leve vantagem para o Android 18, como eu citei aqui agora. Mas é claro que essa é só a minha opinião, baseada nos fatos do mangá, que é a obra original. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham. Acham que ele deveria ficar mais forte que o Android 18? Acha que não? Acha que essa cena foi coerente com o treinamento do Vegeta? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!